Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz, tudo joinha? Estão gostando aí da semana do transporte? Acho legal fazer vídeos assim, um atrás do outro do mesmo setor, que fica mais fácil a gente fazer a comparação entre as empresas e escolher a melhor dentro do setor para a gente colocar dentro da nossa carteira, não é verdade? E hoje nós vamos falar da Gol 4, uma empresa do transporte aéreo que sofreu bastante aí por conta da pandemia, juntamente com o setor de turismo. Acho que foram os dois setores que mais sofreram. Então hoje nós vamos trazer esse relatório dela do segundo trimestre, dar uma avaliada. Depois vamos trazer também alguns indicadores fundamentalistas para ver se ela está conseguindo ser eficiente, ter rentabilidade aí no longo prazo. E no final dar uma passada bem rápida na análise gráfica dela para ver se é um ponto bom de entrada ou de venda. Enfim, vamos olhar tudo isso e aí a gente fecha ela um pouco completinha assim, entende melhor essa empresa, beleza? Então bora lá, Gol 4. Então vamos começar esse estudo aqui da Gol, começando pelo seu valor atual da ação, que está em R$ 19,84. A sua valorização nos últimos 12 meses foi de 5,42%. E no mês atual ela teve uma desvalorização de 2,46% e ela não é uma pagadora de dividendos. Ela tem 100% de tag along, ou seja, a proteção que os acionistas minoritários têm caso ocorra a venda do comando da ação. E aqui foi um dado que me assustou na hora que eu olhei. É a primeira empresa que a gente faz estudo aqui que tem um free float tão baixo desse jeito, 5,26%. Ou seja, a quantidade de ações que estão disponíveis aí no mercado para serem negociadas. É um valor muito baixo. O ideal é no mínimo acima de 25%, 30%. Se você for acionista da empresa, comenta aqui embaixo, me ajuda a entender, porque eu até achei estranho na hora que eu fui olhar lá, depois pesquisei em outros sites, mas realmente é dentro desse valor aqui mesmo, de 5% apenas. Comenta aqui se você é acionista, se é verdade isso aqui. O PL dela hoje é de menos 17,57 e a média histórica dele é de 272. Então é um PL confuso de olhar aqui, então a gente tem que olhar o gráfico no longo prazo. A gente não pode olhar pontualmente assim, senão confunde muito a nossa cabeça. O PL hoje está em 17,57, PL negativo, por conta de prejuízo que a empresa está gerando. E ele teve esse PL de 272 aqui, por quê? Porque em um momento aqui em 2017 o PL dela chegou a 4.000, então fez uma grande discrepância na sua média. A gente tem que olhar aqui o gráfico e ver que o PL dela mais ou menos aqui fica em torno aí de 13, depois 28, alguns PLs negativos e por aí vai. Então não tem aquele PL constante, um PL ideal de se olhar. O preço sobre valor patrimonial dela hoje é menos 4 e a média é menos 6,27. Por que está negativo? Porque o valor patrimonial que ela tem hoje é negativo. O patrimônio líquido dela é negativo hoje em dia, então gera esse preço sobre valor patrimonial negativo. E é um preço sobre valor patrimonial feio de se ver, né? Se olhar aqui no longo do prazo. A boa parte deles foram negativos desde 2013 aproximadamente. Ela tem um preço sobre valor patrimonial negativo. Então de patrimônio ela tem menos 15,7 bilhões, então é um patrimônio negativo. O valor de mercado dela hoje é de 7,8 bilhões e a sua dívida líquida é de 9,5 bilhões. Então a dívida líquida dela é maior do que o valor de mercado da empresa. Então a gente tem que ficar de olho nisso aqui, se vale a pena você investir o seu dinheiro nela. Vamos olhar mais para frente se ela está trazendo pelo menos bons resultados. Trazendo os resultados do segundo TRI de 2020, a sua receita operacional líquida ela aumentou 187% em relação ao mesmo período do ano passado, indica um pouco da retomada aí dos voos, né? Muito interessante. A sua EBITDA, a capacidade de geração de caixa, diminuiu 65%, antes era uma capacidade de 282 milhões e agora é uma de 466 milhões negativo, tá bom? E o lucro ou prejuízo líquido no período aumentou 56% de prejuízo, tá bom? Saiu de 771 milhões lá do segundo TRI de 2020, que foi o pior momento lá da pandemia talvez, para 1,2 bilhões. Então saiu de 771 milhões para 1,2 bilhões de prejuízo. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. E aqui embaixo o resultado do tráfego mensal, para você ter uma ideia, em julho do ano passado foram 5.420 decolagens e em julho de 2021 agora foram 12.677 decolagens. Então retomou bastante os voos da empresa.
A margem bruta dela hoje é 0,21, então, ou seja, uma margem praticamente zero, é um indicador de eficiência da empresa, então a empresa não está mostrando eficiência. Ela veio até de 2012 até 2019 aumentando a sua margem, isso aqui era muito interessante, foi aumentando, só que de 2019 em diante, quando entrou a pandemia, foi pior ainda e hoje ela está em 0,21, então está muito ruim. O ROI, que é um indicador de rentabilidade, hoje é de menos 22,79 e a média histórica é de menos 63,35. Se a gente olhar aqui embaixo, boa parte dos anos dela, desde 2008 até o atual momento, o ROI foi negativo. Então, ela só teve 2 períodos praticamente de ROI positivo, que foi em 2009 e 2010. Hoje está nesse menos 22,79. Então a rentabilidade da empresa é negativa, ela gera prejuízo. Receita líquida dela era crescente e constante, chegou em 2020, sofreu bastante por conta da pandemia. O lucro dela no longo prazo, boa parte foi prejuízo, conseguiu gerar um lucrinho aqui em 2016, 2017 e agora está com prejuízo violento e até que está se recuperando aqui agora no segundo tri de 2021 em relação a esses períodos do ano passado. O patrimônio dela hoje é um patrimônio decrescente e negativo, isso aqui é um sinal muito de alerta, a gente tem que ficar de olho nisso aqui, tá bom? E a dívida líquida dela é uma dívida líquida crescente e constante e não dá um fôlego hora nenhuma. Capex, que seriam as despesas com investimentos na empresa, se você olhar aqui, essa linha azul é a taxa de depreciação, que é uma taxa de depreciação altíssima e muito mais alta do que em relação às despesas que ela tem com investimento. E hoje ela não está fazendo investimento nenhum praticamente aqui. Tá bom? E o EBITDA, da capacidade de geração de caixa da empresa, chegou em momentos negativos lá em 2012, 2013, depois conseguiu entrar no positivo o caixa dela e hoje está de novo aqui um caixa negativo e a taxa de depreciação e amortização, que é essa verdinha aqui, também é muito alta na empresa. Então a empresa está sofrendo, os dados dela aí não tá tão legais assim não, hein? Olhando a parte gráfica dela, desde 2004, 2005 que ela começou a ser negociada na Bolsa de Valores, hoje ela está no 0% de valorização, né? Então o acionista não teve retorno nenhum aí na valorização das ações, não teve aumento de patrimônio por conta das ações dessa empresa. E comparando ela com o Bovespa, nesse mesmo período, o Bovespa teve 460 aproximadamente de valorização. Olhando esse gráfico semanal aqui para a gente ver como que a empresa está se comportando graficamente, março de 2020 teve a grande queda da pandemia, depois ela entrou nessa tendência de alta aqui, respeitou perfeitamente essa LTA dela aqui. E o que aconteceu? Chegou aqui, não conseguiu fazer um topo maior do que o topo anterior e aí perdeu a LTA, perdeu aqui também, fechou abaixo da média móvel de 72 períodos e também da média móvel de 17 períodos. Perdeu, fez um fundo mais baixo do que o fundo anterior, então isso aqui sinalizou um início de uma tendência de baixa, que é o que eu consigo enxergar na empresa agora. Então topo menor do que o topo anterior, fundo menor do que o fundo anterior e ainda cruzou a média móvel de 17 períodos para baixo da de 72 períodos. O que eu enxergo nessa empresa aqui agora? Isso aqui, ó, ela vai fazer isso aqui, vai fazer provavelmente um topo menor do que esse topo aqui anterior e vai continuar numa tendência de alta. Temos que esperar outros sinais para ver se ela vai reverter essa tendência. E aqui embaixo a gente olha isso no MACD, o MACD cruzou azul para baixo da laranja, sinalizando uma tendência de baixa e ainda continua nela. E o índice de força relativa é a mesma coisa, força vendedora está mais forte, foi lá embaixo, no fundo, no extremo do índice de força relativa, tentou voltar e ia estar apontando para baixo de novo, não conseguiu passar para cima dos 50%. Então, graficamente falando, não vou entrar nem na parte do gráfico diário dessa empresa, vamos ficar nessa parte aqui do gráfico semanal. É isso que eu enxergo na empresa no atual momento. O que eu esperaria se eu fosse entrar nessa empresa seria o seguinte, só olhando o gráfico, né? Esperar essa azul cruzar por cima da laranja e também os 50% aqui entrar mais força compradora do que força vendedora. E aí sim seriam dois indicadores indicando talvez uma tendência de alta que provavelmente, e ela fechar aqui acima da média móvel de 72 períodos também seria um bom indicativo. Mas é muito importante essa empresa fechar acima dos 28,83 para ela retomar essa tendência que ela estava aqui no médio prazo. Isso aqui ela tem que fazer para retomar essa tendência
e depois ela vai buscar lá os seus R$ 42,86, que foi um topo antes ali da pandemia, beleza? Mas ao meu ver, o que eu enxergo aqui agora é que ela entrou numa tendência de baixa no médio prazo. Falando da parte agora fundamentalista da empresa, tá tudo negativo. Se você observar, o patrimônio dela é negativo, a receita dela não tá uma receita tão interessante, está começando a se recuperar, mas enfim, o lucro dela hoje é um prejuízo que a empresa gera. O indicador de eficiência, a margem bruta dela tá ruim, tá zero. O indicador de rentabilidade, o ROI dela é negativo até no longo prazo, se você for observar, então ela gera muito prejuízo no longo prazo. Aí fica a seu critério colocar um tipo de empresa dessa dentro da sua carteira, uma empresa arriscada que a gente viu que no longo prazo, desde 2005, quando ela entrou, ela não gerou nenhum retorno para os seus acionistas. Talvez tenha outras empresas, até mesmo dentro do setor de transporte, aí não do transporte aéreo, que sejam mais interessantes, que vão te trazer realmente rentabilidade no longo prazo. Então fica a seu critério. Eu, Gustavo, não entraria na Gol no atual momento. Eu esperaria ela realmente gerar retorno no longo prazo e retornos positivos. Então essa foi a análise de hoje. Espero que você tenha gostado e a próxima a gente vai fazer da Azul. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dê um like aí pra gente, já se inscreva aqui no canal, ative esse sininho de notificação para receber todo o conteúdo aqui do canal. Se você não ativar, você não recebe a notificação, beleza? E um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!